Olá, sejam muito bem-vindos ao Comunicamente, o podcast que une comunicação, propósito, desenvolvimento para quem quer crescer, se profissionalizar e se destravar. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente forte, que eu particularmente sou apaixonada, que é a comunicação. Mas não num formato muito voltado para a parte técnica ou da oratória. A comunicação trazendo a questão do poder da voz que a gente carrega. Como que a nossa voz ela pode influenciar, ela pode libertar ou até destruir pessoas, vidas, se não bem utilizada. Então, como que será que você está utilizando esse superpoder que você tem, que é o seu poder de voz? A forma como a gente se comunica não apenas informa, mas ela transforma. A voz é presença, é posicionamento. A sua voz é força. E para bater esse papo comigo, eu tô trazendo uma convidada super especial, que eu já admiro e acompanho pelas redes sociais, e hoje tô tendo o prazer de tê-la aqui para compartilhar um pouco da jornada dela e para conversar sobre esse assunto. A Ellen, uma mulher forte, guerreira, que utiliza a sua voz sim com coragem e que vai estar compartilhando com você, comigo, como que a gente pode colocar a nossa voz para o mundo e começar a realmente ser presença aonde a gente está. Ellen, seja muito Olá, bem-vinda. Estou muito obrigada. feliz com a sua Também. participação. Tenho certeza que vai ser assim inspiração, motivação para todo mundo que assistir. E eu quero que você se apresente para a gente. Quem é, gente? A Ellen, fala pra gente. Então, sou Ellen Cristina Moreira, assessora parlamentar, pós-graduada em comunicação eleitoral e marketing político. Hoje, uma mulher que luta por outras mulheres, uma mulher que não quer ser só a voz, mas também o braço, para levantar muitas outras mulheres que possam estar, né, como eu um dia estive, Priscila. Eu passei por situações extremas de violência e eu fiz da minha dor uma causa, uma luta, e é por essas mulheres que a cada dia eu venho lutando. Não, eu assisti já alguns vídeos seus, até no Instagram, Sim, já conhecendo um pouco dessa história que você carrega. E uma das coisas que eu trabalho muito, quando até alguém vem assim, ai Priscila, como é que eu faço pra contar a minha história? Será que eu tenho uma história para inspirar? Eu acho que o maior segredo, primeiro, é a gente valorizar que a nossa história, por mais que ela tenha sido doída, ela pode se transformar numa força. sim, Quando a gente pega aquilo que a gente viveu como uma lição, para de se vitimizar, que eu exatamente. acredito que é o que muita gente acaba fazendo, entrando nesse lugar de vítima Sim, e ali ficando. Só que a gente sai desse lugar, transforma isso numa força, para quê? Para ser ponte para outras exato. pessoas, para outras mulheres que muitas vezes estão passando por aquilo que a gente já passou, que a gente já enfrentou e que a gente conseguiu, gente, vencer, porque não é fácil. E é tão bom quando a gente sabe que a gente não tá sozinha, né, Ellen? Exatamente. É, o apoio de outras pessoas foram primordial na minha vida. Num período em que a gente não falava tanto sobre violência doméstica, nós não tínhamos uma aliada como é a Lei Maria da Penha, nós não tínhamos essa rede de apoio. A minha rede de apoio na época foi a minha mãe, foi uma mulher a qual me ajudou muito a romper esse ciclo. E ela sempre falou uma coisa para mim, Priscila, que eu trago hoje, né, completando 44 anos, completei no sábado. Parabéns, gente! Obrigada. Ó, temos aniversariante aqui, ó. É, Feliz aniversário. Que Deus continue te abençoando obrigada. grandemente. E ela sempre falou para mim, estuda. Eu já mãe de 3 filhos, Você tem três tenho, filhos? Quais tenho. idades? Já, um tá com 26, Ah, já tá já adulto já. todos adultos, todos eles. Já sou vó, Meu Deus, olha isso, com essa carinha de sou vó, menina, gente. sou vó de um menino lindo chamado Miguel, com 2 aninhos. Que delícia. E meus filhos na época eram pequenos e minha mãe me ajudou muito a romper esse ciclo. Ela sempre me falou, estuda.
estuda. Então, o meu filho mais velho não, mas a minha filha do meio, eu levava ela para a escola. Eu estudava em Vila Isabel, na época eu morava na comunidade do Jacarezinho, e levava minha filha para a escola, e eu sabia que eu ia romper através também da educação, mas através de um posicionamento. Eu precisava andar, eu precisava olhar para aquela situação e não fazer daquela situação uma porta da onde eu me fechava, mas sim uma vontade de vencer, uma vontade de lutar. E hoje, com 44 anos, eu posso te dizer que eu venci. E é muito inspirador, porque assim, eu cheguei a passar por um relacionamento tóxico. Sim. Tava me adoecendo, sabe? Eu comecei a ter crises de ansiedade, quase entrando num processo de depressão. E ter uma rede de apoio é fundamental. Sim. A terapia também para mim foi assim, um fator que talvez se eu não tivesse me dedicado e investido nisso para cuidar de mim, eu não tivesse conseguido ter forças para vencer esse ciclo, porque se torna um padrão repetitivo que a gente fica ali e muitas vezes como se a gente tivesse amarras que nos prendem e nos impedem de sair. Sim, porque muitas mulheres a gente acha que vai mudar. A gente não tem o poder de mudar o outro. Essa já é a primeira grande lição. Sim, e os sinais. Sempre haverá sinais. Seja uma roupa que ele não quer que você use, seja um monitoramento do teu telefone, um seu amigo, o seu ciclo de amizade que ele não quer que você esteja. Você tem que estar atenta a esses sinais. Porque a gente acha assim, mas não vai acontecer, isso é ciúme. Não, gente. Ciúme em excesso é possessão. Não deixa ninguém ser dono de você. Porque quando você se vê no meio desse ciclo, para você sair é muito complicado. E outra coisa, mulheres que são muito dependentes financeiramente. Gente, hoje nós temos N casas. Vou falar pela nossa cidade, né, que é aqui na cidade de Maricá, nós temos a Casa da Mulher. Existem cursos, acolhimento, vá fazer um curso. Você não precisa nem falar, vai aos pouquinhos, fazendo. Aprende, ele seja para manicure, aprende uma profissão. E dali, saia dessa situação. Porque eu escutava muito assim, você precisa sair. E eu falava assim, como? Será que eu dou conta sozinha? O medo. Exatamente. Tenho medo. Medo de, será Sim. que eu vou dar conta sozinha? Outro medo também que eu percebo muito, Ellen, que as mulheres têm, o que vão falar? Vão me olhar como fracassada. Como se a questão do... Porque relacionamento é via de mão dupla. Os dois precisam buscar fazer dar certo. Sim. Se só um tá lutando para fazer dar certo, tem alguma coisa de errado. E aí chega uma hora que a gente cansa. E não é fracasso eu virar e falar assim, já não dá mais. Não. Por quê? Eu falo até que hoje eu entendo isso, mas lá atrás eu me via dessa forma. Caramba, será que eu tô fracassando como mulher porque o meu casamento não tá dando certo? Como se a culpa toda de tudo que eu vivesse, de alguma forma, fosse... Que também era uma questão... Por muitos anos colocaram isso nas nossas costas. Exatamente. O relacionamento não dá certo, a culpa é da mulher. O arroz tá queimado, a culpa... Tudo era culpa nossa. E a gente acaba trazendo esse paradigma para nossa vida. Sim. E isso se torna uma pedra de tropeço até na nossa liberdade. Sim. Porque a gente fica querendo se prender a lugares e pessoas que não nos fazem mais bem por causa de crenças que foram imputadas em culturas lá atrás. E aí essa questão da mulher ter essa autonomia, de ela entender que ela consegue. É óbvio que vai ser fácil, gente. Nada é fácil. Nunca é fácil, nada é fácil. Nada. Tá? Vai ser difícil. A gente não pode romantizar falando que vai ser maravilhoso, mas é libertador. Quando você consegue enxergar que você teve força, que você teve coragem e que você pode voltar a viver, porque senão a gente fica só sobrevivendo. Sim. Né? Isso é muito E a ruim. vida fica mais saborosa quando você sai de um relacionamento abusivo, quando você dá conta de que você é suficiente. Isso. Eu me basto. E é isso que as mulheres precisam. Você não precisa do outro
para viver. Você não precisa do outro para sobreviver. O que você precisa é de um companheiro. Se essa companhia, e aí eu falo em todos os aspectos, não vem, siga. Existe um mundo lindo lá fora para você aproveitar. A gente precisa aprender a valorizar a nossa companhia. Sim. Eu tenho falado muito isso. O pessoal confunde muito a questão da solidão com a solitude, né? Gente, como é importante a gente valorizar a gente, a nossa companhia, saber que, caramba, se eu não tô com alguém agora, tá tudo bem, eu vou curtir esse momento comigo, sabe? Me desenvolver, e às vezes na praia, andar na areia e olhar o mar, pura e simplesmente por quê? Porque eu quero ter esse momento comigo. Sim. Sem essa preocupação de que, caramba, eu preciso ter alguém do meu lado para eu conseguir dar conta de viver, para eu conseguir dar conta das contas que vão chegar. E o pior é que muitas vezes esse alguém que está do seu lado não te ajuda em nada. É mais uma pedra de tropeço que está na sua vida. Não ajuda, só atrapalha. Sim. E aí, como é que você fica, né? Você ainda fica com a sobrecarga. Isso. Com a pressão de estar num lugar que não está te fazendo bem. E aí, parece simples, né? Mas quando a gente fala de voz, eu pelo menos consigo conectar a voz a um movimento. Sim. De dentro para fora, porque eu falo que a gente transborda aquilo que a gente carrega. Que voz é essa que você consegue entender que nos move? Que voz te move hoje? Quem a gente é de verdade. Seja em todas as áreas da nossa vida. Quem eu sou? O que eu quero passar para o outro? Porque a voz, ela determina muito isso. Para o outro, o que o outro está sentindo? O que eu estou passando para quem está do meu lado? E aí eu não falo relacionamento, eu falo sobre um todo. O que você tem carregado? É isso. A voz é simplesmente aquilo que eu carrego. Perfeito. Eu anotei aqui que eu entendo a voz como parte da nossa identidade. Sim. É como se fosse uma impressão digital da nossa alma. E que cura relações. Que cura, mas que também pode adoecer. Sim. Por isso que a gente precisa aprender a utilizar essa ferramenta. Eu gosto muito de dar o exemplo, Ellen. É como se fosse realmente um superpoder, sabe? Eu gosto muito do personagem da Mulher Maravilha. Sim. Pelo que ela traz pra gente da questão da força. Mas eu sempre bato na tecla, gente, a gente não vai ser a Mulher Maravilha Jamais. Do filme. Nós somos mulheres maravilhosas, cheias de potenciais e de coisas para desenvolver também, porque nós não somos e nem precisamos ser seres perfeitos, mas que assim, a gente carrega superpoderes naturais que nos foram embutidos, dons. Só que, assim como a gente vê nos filmes de super-heróis, vou pegar o exemplo do Homem-Aranha. Sim. Ele é picado por uma aranha e aí ele ganha superpoderes. Ele já começa a utilizar esse superpoder assim, rápido, bem? Não, ele precisa começar a fazer o quê? Treinar. Ele precisa ir lá, treinar. Porque se ele não treina, ele começa a fazer um monte de besteira com aquele poder que ele recebeu. Assim é a gente com a nossa comunicação. Se eu não treino, se eu não paro para entender, como você falou, quem eu sou, o que eu quero passar para o outro, o que a minha fala causa, qual história que eu carrego, qual verdade que eu quero compartilhar, eu posso muitas vezes agir impensadamente e de forma inconsciente machucar pessoas, ferir pessoas. E principalmente se a gente tem uma posição de autoridade. Se eu sou vista como autoridade na minha área, eu preciso me preocupar mais ainda com a comunicação que eu estou tendo. Por quê? Porque pessoas se inspiram naquilo que eu falo. Quantas pessoas, quando você posta um vídeo no Instagram, devem virar e falar assim, caramba, a Ellen pra mim é uma inspiração. Sim. E aí transformam a sua fala como uma lei. E carregam aquilo como uma verdade. Olha que responsabilidade. Em 2016, nem existia Instagram. O Facebook, minha mãe havia falecido, minha mãe caiu no terceiro andar da escada, no Jacarezinho. Nossa! E eu estava vindo de um ano de depressão. E naquele 1 ano de depressão, uma amiga minha falou assim, Ellen, tá na hora de você ir cuidar de mulheres. E foi um momento muito engraçado até, porque eu falei, como é que eu vou cuidar se eu estou precisando ser cuidada?
E naquele momento eu obedeci a voz dela. E eu coloquei assim no Facebook, gente, eu hoje estou abrindo um grupo de mulheres, o grupo se chama Curadas para Curar, e quem quiser participar, vem. Priscila, esse grupo foi criado uma semana depois, eu estava com o WhatsApp fechado com 256 mulheres. Uau! Em um mês eram 3 grupos fechados de mulheres. Aí você imagina muitas histórias, muitos pesos, mulheres machucadas, mulheres agoniadas, mulheres que só queriam ser escutadas. Esse grupo vai fazer agora 10 anos, agora em 2026. E ali eu aprendi não só ser a voz, mas também escutar. Porque muitas vezes nós queremos falar. E tem o momento da escuta. E eu ali era escuta daquelas mulheres, aquelas mulheres que passaram N coisas em suas vidas, nas suas casas, nos seus trabalhos. E ali ela chegava no WhatsApp, pegava o telefone e era o momento delas se conectarem. De nós, porque quem entende a causa de mulher é mulher. Nós conhecemos as nossas dores. É com o filho, porque muitas vezes o seu filho está passando por um momento de rebeldia e aí você não está entendendo. E aí você conversar com a outra vai te acalmar. Você vai saber o caminho a qual você deve seguir. E dentro desse grupo, a gente se cuidou. Nós nos cuidamos até o dia de hoje. Esse grupo ele vai fazer 10 anos da existência dele. E muitas... Eu quero fazer parte. Sim, me convida. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E a gente faz encontros. Agora não, porque eu estou muito envolvida com essa história da política. Eu tenho mais 2 administradoras ali, na realidade 3. Estão 3 mulheres que me dão suporte para tudo. Eu falei para ela, olha, esse ano de 24 para cá eu já tô num período pré-eleitoral. E elas não, fiquem à vontade. Eu chego lá, dou bom dia, a gente está tudo bem, acompanho o que elas estão falando. Se é uma coisa mais grave, as meninas conversam comigo. Se não, as meninas, elas mesmas ali já conseguem ajudar uma das outras. E é isso, é a gente se cuidar. Essa rede de apoio é fundamental. É fundamental. Gente, essa rede de apoio é fundamental. E você falou uma coisa que me despertou aqui, a questão da fala como um ato político. Sim. E aí a gente já quebra o paradigma de que, gente, política não é ruim, não. É não. Porque as pessoas olham como se fosse assim, ai, não fala de política comigo não, mas falar é um ato político. Porque toda comunicação, ela também é uma forma de exercer poder, Sim. de ocupar espaço, de você construir posicionamento, de você afirmar identidades. E aí fala pra gente, como que você enxerga, você consegue enxergar essa fala como um ato político? E o que você vê que falta hoje para que mais mulheres tenham essa fala com essa visão de que, caramba, eu preciso ocupar espaços? Então, a política, desde que mundo é mundo, ela existe. Esse negócio de, eu não gosto de política. Você vai ser governado por quem gosta. Quem gosta vai te governar. E aí as pessoas falam assim, mas político é tudo, não vou entrar nesse mérito. O poder da escolha. Cada um de nós temos um título de eleitor, não temos? Eu tenho o meu, você tem o seu. E todo o período eleitoral, nós temos o poder da decisão. Você está decidindo errado. E que a gente às vezes Exatamente. Porque antes de 1932, quem comandava as nossas vidas eram os homens. Você só votava em quem era autorizado. Hoje você tem o poder. E por que esta mulher não vota em outra mulher? E por que, aí a gente vai para o caminho das mulheres, por que esta mulher, você está vendo uma outra? Porque nem todo mundo tem um chamado para estar diretamente ligado à política. Eu gosto. É uma coisa que me faz bem. Eu costumo dizer que desde que eu estava na barriga da minha mãe, eu já estava lá pulando em comício e showmício. É uma coisa que está entranhada. Eu gosto de fazer isso. Mas tem pessoas que não gostam. Então você que não gosta de estar, você pode participar. Como é que eu participo? Fazendo mobilização. Conheça a história daquela pessoa.
Participe. Hoje nós temos as redes sociais. Coisa mais fácil hoje em dia é Mais pesquisar, fácil, né? mais fácil. Não votem em qualquer pessoa. Votem naquela pessoa que te representa. Você precisa estar representado por alguém. E aí eu vou puxar para nós mulheres, porque a gente fala assim, mas fulano não faz nada. Gente, olha, muito dos mandatos são mandatos antigos. O que aquelas pessoas fizeram? O que o teu representante na Câmara dos Vereadores ou na Assembleia Legislativa fez? Você precisa estar conectado. Eu costumo dizer que o candidato, ele é um produto, né? Eu puxando por marketing político. E dentro disso, quando nós estamos nas ruas, você precisa apresentar. Você compra qualquer coisa? Então por que você vota em qualquer pessoa? Perfeito. É necessário nós pensarmos. As mulheres precisam ocupar esses espaços, um espaço que ainda é muito masculinizado. Muita coisa. Eu escuto muita coisa sendo mulher, estando na política. O ano passado eu fiz 3 campanhas eleitorais, participei de 3 campanhas, fiz São João de Meriti, Maricá e Rio de Janeiro. Eu escutei uma coisa de um homem que eu queria compartilhar com vocês. Fala pra gente. Por eu fui participar de uma dinâmica e você tinha que falar um algo positivo da pessoa e um algo negativo. O positivo é que eu tenho essa força de expressão, a força do convencimento, o conversar, o ser comunicativa. A parte que este homem disse que não era muito atrativo é que eu queria abraçar o mundo. Qual era o mundo? Que mundo é esse? Porque o mesmo mundo dele pode não ser o meu. E aí eu fiquei pensando, mas eu entendi o que ele quis dizer. Poxa, 3 campanhas, uma já é difícil? Não, primeiro, é mulher. Tem filhos, já tem a dinâmica de ter que administrar a casa. Sim. E ainda quer se meter com 3 campanhas eleitorais? Quando você falou, foi a primeira coisa que já veio na minha cabeça, assim, a visão deve ser essa. Porque é como se a gente não conseguisse dar conta da nossa vida pessoal, familiar e profissional. Sim. Só que a campanha municipal, ela nos abre um leque. Por quê? Vou citar Maricá mais uma vez. Eu andando por Maricá, por Itaipuaçu, muitas vezes eu abordava as pessoas, porque eu não faço campanha pegando um papel e te dando. Isso não é abordagem. Abordagem, eu preciso conversar com o eleitor. Ele precisa entender a quem eu estou passando, que eu estou representando. E quando eu conversava com essas pessoas, muitas delas não eram do município, eram de outro município, muitas vezes do Rio de Janeiro. Só que eu, como boa política que sou, eu já tinha um cartãozinho do meu candidato do Rio de Janeiro. Opa, peraí, posso te apresentar esse aqui? E aí, quando eu falava sobre os feitos, por tudo que ele trava, caramba, eu não tinha, mas me dá aqui que eu vou guardar, vou votar, enfim. Mas a pessoa acompanhava. Outra, eu trabalho no Rio. Eu estou fazendo conexão, eu estou dentro do Amparo, fazendo conexão. As pessoas, olha, eu não voto em Maricá, ou então eu sou do Rio de Janeiro, não voto no Rio, voto em Maricá. A gente sempre tem, como um bom marqueteiro, né? Uma carta na manga. Jamais. Perfeito. E é muito importante, gente, nós mulheres entendermos que existe lugar pra gente nesse mundo também. Foi como a Ellen falou. Todo mundo vai gostar de política? Não. Mas a gente vive política. Sim. A gente vive numa sociedade que precisa da política. Então, a gente gostando ou não, a gente precisa pelo menos se envolver pesquisando, ajudando, apoiando. Sim. E aí entra a questão que você falou. Quantas mulheres hoje, se você deve ver pesquisas nesse mercado, se você fosse fazer um percentual aí pra gente de mulheres na política hoje, como é que tá esse índice? Nós somos a maioria do eleitorado. Porém, somos a minoria de candidatas. Não faz sentido essa matemática. Sim. Sabe? E a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar a gravação, falando que assim, o homem,
ele pode até querer defender a nossa causa Sim. num conhecimento genérico, porque ele conhece o que ele ouve dizer. O que a mãe dele passou. O que a mãe dele passou, o que ele viu acontecer Sim. com alguém. Mas ele não vai sentir a dor que a gente sente, das dificuldades que a gente enfrenta, dos preconceitos que a gente tem que vencer todo dia, sendo mulher, numa sociedade que, querendo ou não, ainda vence aí essa questão do machismo estrutural. Sim. Sabe? Então, é importante a gente começar a se apoiar. Se você vê uma mulher que está entrando ali, que se candidatou, caramba, vai lá. Pesquisa sobre o que ela está propondo, qual é a ideia dela, qual vai ser o projeto que ela vai defender. Entenda como que você pode ajudar ela a chegar lá. Você não gosta, mas se ela gosta e pode estar lá, é muito mais fácil ela entender o que você sente do que um homem, provavelmente. Por quê? Porque ele só ouviu dizer. Então isso é muito importante, a gente abrir essa mentalidade, sabe? Das mulheres, das pessoas, para que haja um equilíbrio um pouquinho maior nessa conta, nessa matemática. Sim. Já que nós somos a maioria do eleitorado, tem que aumentar esse percentual. Concorda? Com toda certeza. Né? Hoje nós temos mulheres muito qualificadas que lutam pelas nossas causas. A causa, só quem você falou, só quem sente da dor da mulher somos nós. Nós sabemos o que é um filho sentir frio. Nós sabemos o que é um filho, você precisar de uma creche e você não ter. Nós precisamos, sim, de a cada dia de políticas públicas voltadas para nós. Acabamos agora de ter um assassinato dentro da nossa cidade. Triste demais. Triste, nós precisamos de políticas públicas. Ah, mas precisamos de mais. Os índices estão aí a todo momento. Eu postei ontem na minha rede social falando sobre isso. Eles estão nos caçando. E quem está nos caçando é quem está do nosso lado. Aqueles que nos juraram nos amar estão nos matando. Até quando? Eu sobrevivi. Aquela menina Chayenne não sobreviveu. E quantas outras precisam morrer mais? As coisas estão sérias e nós precisamos a cada dia falar. O lugar de mulher, a mulher tem que ter esse posicionamento. Não é um problema dela, é um problema nosso. É nosso. É estarmos a cada dia entrelaçadas. A sua dor tem que ser a minha também. Se eu ver uma mulher passando por qualquer tipo de violência, porque eu não falo só sobre agressão, eu falo de todas as violências, inclusive no meio político. Muitas mulheres passam, nós temos o poder da voz, o poder da decisão. E as mulheres precisam se posicionar para isso, olhar para isso. Se nós não nos defendermos, quem vai fazer? Exatamente. Toda vez que uma mulher ela levanta a voz, ela se posiciona, Sim. Ela não tá só falando. Eu consigo enxergar que ela tá conseguindo vencer. Sim. Séculos de silenciamento. Exato, sejamos arauto. Exatamente. Então, gente, é uma luta diária, constante, que ainda existe. E foi como você falou, hoje existe muito mais políticas públicas voltadas para esse fim do que talvez há 10 anos atrás. Sim. Mas ainda não é o suficiente. Eu não tive onde recorrer. Olha isso. Eu nunca dei parte do meu agressor. Eu aguentei calada. Eu perdi tudo. Tudo que você imaginar. Tudo. Eu morava numa comunidade, como é que você vai dar parte? Não tem como. Não existia rede de apoio, não existia Casa da Mulher, não existia Secretaria da Mulher. E hoje nós temos... a gente venceu, gente. Aliás, a gente está vencendo. Exatamente. Porque é uma conquista. Não negligenciem a Casa de Acolher, a Casa da Mulher, o Ministério da Mulher, a Secretaria da Mulher do Estado, não negligenciem isso. Isso é uma conquista nossa. É de você ter um apoio jurídico, você ter um apoio emocional.
nossas mães, nossas vós, quantas essas mulheres passaram caladas por N situações. Isso tudo envolve política, isso tudo envolve políticas públicas, isso tudo envolve posicionamento. É necessário nós despertarmos a cada dia para isso. Isso é muito importante. E aí, como que você percebe a influência da comunicação? Até vou falar assim, hoje a mídia, a gente tem essa facilidade da mídia, né? E como que você entende a influência dessa mídia para despertar nessas mulheres essa credibilidade de que elas podem confiar? Sim. Que eu acho que, como a gente falou lá no início, o medo ele impera. Sim. Será que eu posso confiar? Será que vão me ajudar mesmo? E aí a gente realmente depende de uma comunicação que seja eficaz para passar essa credibilidade, porque na verdade, não falando só da questão da política, né, ou da parte que a gente está trazendo aqui no nosso bate-papo, da mulher que sofre agressão ou que vive um relacionamento tóxico, né? E aí existem N tipos de violência, mas até de uma forma geral, gente. Tudo que a gente comunica só vai ter efeito se existir confiança naquilo que a gente está comunicando. A comunicação ela precisa gerar credibilidade. E aí a gente só gera credibilidade se houver verdade. Sim. Se não tem verdade, não existe comunicação que se sustente. Sim. Uma hora o personagem cai. E aí, como que você enxerga hoje no meio em que você tá essa comunicação? Você consegue enxergar que, caramba, não, a gente já avançou muito, hoje já é passado, primeiro, com clareza as informações, com credibilidade. Priscila, ainda falta muito, eu acho que a política pública existe, mas falta ainda a forma de as pessoas terem acesso a isso, as informações, em como que funciona. Como você enxerga? Então, nós temos N redes de apoio, ONGs que dão suporte também ao poder público para isso, porque muitas vezes você não consegue acessar ali, às vezes em uma delegacia, mas você tem aqui na sua comunidade, você tem aquela ONG que faz aquele trabalho, e isso é muito importante, as rodas de conversa, eu gosto muito, porque é onde a mulher ela se abre. Muitas vezes elas chegam ali meio que, mas depois elas vão se abrindo. E sim, hoje nós temos internet, hoje nós temos a televisão que a todo momento está falando sobre isso. Hoje nós temos uma mulher que sabe aonde você procura ajuda. Meu telefone não para. Isso eu agradeço, continuem. Sexta, sábado e domingo, de madrugada, de mulheres pedindo ajuda, e quando eu não posso, eu não tenho aquele suporte, eu vou acordar quem possa me ajudar. As pessoas já sabem que sou eu, lá vem a Ellen. Sabem que podem contar com você, sim, né? Sim. O meu telefone, ele não é desligado nem para eu dormir. Todas as mulheres, todas as pessoas na realidade, quando precisam de mim, o meu telefone está ligado 24 horas, e se eu não puder fazer o agora, eu vou tentar chegar lá. Eu morava em Mauá, eu morei um tempo em Mauá, e teve uma amiga minha que precisou de mim pro lado de cá. Ela morava em Rio das Ostras. Na época eu não tinha carro, meu esposo usava para trabalhar, e eu peguei o ônibus, eu fiz baldeação, eu fui para Niterói e eu cheguei lá. Eu preciso chegar. Aonde tem uma mulher que está precisando de mim, eu preciso estar. Ainda que seja no telefone para ela desabafar, eu vou ouvir. Essa sou eu, Priscila. Acho que por tudo que eu passei, eu não deixei criar aquela casca, sabe? Curou, cicatrizou, curou, e agora eu quero que outras sejam curadas. Eu quero que tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivencio hoje, eu quero que outras mulheres também vivenciam. É o novo. Se abram para um novo. E sim, hoje nós temos bastante lugares que ela possa pedir ajuda, e tem onde ela procurar. Hoje no celular você consegue chamar uma Maria da Penha, tem até um a projeto aqui da Ronda. prefeitura, que é o Ela Protegida, né? Tem o Ela Protegida, tem o Rede Mulher, que é do governo do estado.
é só essa mulher não se calar, que a ajuda chega. E aí entra a questão, é um ato de coragem. Sim. E, gente, coragem não é falta de medo. Não. Não é a ausência do medo, tá? Até porque o medo, ele faz parte do ser humano. A gente sente, isso é normal. Só que a coragem, ela é um ato que você precisa ter, apesar do medo. Eu falo que a coragem vai encontrando a gente no caminho. Sim. A cada passo que a gente dá, a gente vai vencendo um novo gigante. 1% todos os dias. 1% todo dia. Só que a gente precisa ter. Porque existem várias ajudas, mas existem atitudes que só dependem da gente. Sim. Ninguém pode tomar por mim, ninguém pôde tomar lá atrás pela Ellen para que ela pudesse virar a página e criar uma nova história. Então, existem atitudes que só você vai poder tomar. Decisões, escolhas que só dependem de você. Mas você não está sozinha para te apoiar na escolha que você tiver, na decisão que você tomar. Tem ali redes que podem te auxiliar, te instruir, te ajudar. E como a Ellen falou, muitas vezes não é nada, não vai ser nenhuma ajuda técnica, é uma ajuda apenas de te ouvir, sabe? E que já é transformador, já é maravilhoso. Porque lá atrás muita gente nem isso tinha. Então aproveite, comece a utilizar de uma forma positiva todo esse suporte que hoje você já encontra. E uma coisa que eu percebo é que, assim, independente do título, você falou, Priscila, essa é quem eu sou. Sim. Então, vamos esquecer, gente, a Ellen, assessora parlamentar, especialista em marketing político. Aqui a gente está falando da essência de uma mulher que venceu, que sabe o que é a dor e que se predispõe hoje a servir. Sabe, eu gosto muito dessa palavra. Eu amo servir. Sim. Principalmente entendendo que eu estou servindo com algo que eu sei, que eu domino, que eu já vivi e que eu posso ser. Eu gosto muito, eu sou cristã, e eu gosto muito da fala, né, que tem na Bíblia, que a gente precisa ser luz do mundo e sal da terra. E eu me vejo muitas vezes exatamente assim, sabe? Quando vem, eu sou psicanalista, além de mentora de comunicação, e quando eu recebo alguma paciente no consultório, é incrível como Deus direciona pessoas para o consultório que estão passando por situações que eu passei. Parece assim, gente, será que todo mundo, né, sabe? Sim. Não, eu sei que é direcionamento realmente divino. É para você cuidar. Para que eu possa servir e cuidar com aquilo que eu já venci, que eu já me curei. E aí entra outro fator, Priscila, mas eu só posso ajudar pessoas se eu já estiver curada? Não! Sabe, teve uma época da minha jornada que eu me senti hipócrita. Até acho que eu falei isso no primeiro episódio aqui. Porque eu já falo sobre empoderamento feminino desde o início de quando eu comecei a palestrar lá em 2015 para 2016. Sabe, foi um dos temas que, querendo ou não, começaram a aparecer de convites, porque eu era mãe, era mulher, era profissional. Na época eu estava na carreira ainda de designer de interiores com personal organizer, que eu fiz algumas transições de carreira até chegar aqui, mas acabou aparecendo. E aí eu comecei a falar sobre isso, criei palestra, e eu me sentia realmente uma mulher empoderada no âmbito profissional. Porque eu nunca tive medo de arriscar, sabe? Em projetos, eu pegava, eu botava pra acontecer, não deu certo? Beleza, então vamos ajustar. Sempre tive essa visão, mas em casa eu não tinha voz. E aí, teve um momento da minha vida que eu parei e falei, eu tô sendo hipócrita. Como é que eu chego pra dar palestra num evento sobre empoderamento feminino pra um monte de mulher, se quando na verdade em casa eu não abro a boca para me posicionar? Eu não pego e coloco ali o que eu preciso colocar para ter respeito, para ser valorizada. E aí aquilo começou a me incomodar, ao ponto de eu virar e falar assim, não vou mais palestrar sobre isso, enquanto eu não vencer essa barreira. E aí foi um dos gatilhos que me gerou a necessidade de buscar ajuda, de ir para terapia, cuidar de mim e fortalecer, para que eu conseguisse começar a botar minha voz para fora e falar, não aceito isso, isso não é para mim, me respeita, sabe? Lutar pela minha causa, porque eu só aceitava tudo. E querendo ou não, eu entendo que assim,
assim, a omissão, ela é um problema muito sério. E muitas mulheres estão adoecidas simplesmente por causa disso. Por causa disso, sabe? Foi o que aconteceu comigo. Eu me omiti demais durante muito tempo. E aí, eu comecei a me cuidar. E comecei a me fortalecer. Ao ponto de começar aos poucos. Não foi também uma mudança repentina. Sim. Foram anos. Mas foram anos do 1% todo dia. Respeitando o seu tempo. Respeitando o meu tempo, o meu limite, os meus medos. Sim. Mas fazendo algo para mudar. E aí eu comecei a não mais ter aquele olhar sobre mim. Opa, eu não sou mais hipócrita, eu tô fazendo a minha parte, eu tô buscando ajuda, eu tô me fortalecendo. E assim, o que eu ajudo as mulheres é elas entenderem que elas podem ter essa força para terem a renda delas. É de dentro para fora. É de dentro para fora. E aí eu comecei a ressignificar aquela mensagem negativa que tentou me paralisar. Eu tava pronta? Não. Mas o meu processo de cura já começou a ajudar outras pessoas a se curarem junto comigo. Sim. Isso é lindo. Porque se a gente for pensar, a gente nunca tá pronto pra nada, gente. A gente não é perfeito. Se a gente for esperar estar pronto, estar 100% pleno, a gente para de fazer. Porque isso não vai acontecer. Você se sente 100% pronta pra qualquer coisa? Nada. Até hoje o medo bate. Eu não me sinto. Eu falo aqui pro Rodrigo, toda vez que eu chego, ele fala assim, tá pronta? Pronta eu não tô, não. Mas vamos lá que a gente vamos começa. Com medo mesmo, vamos sim. com medo mesmo, frio na barriga. Eu já palestro há 10 anos. Eu sim. comecei em 2015 a palestrar, né? Tem os episódios aqui em que eu conto um pouquinho dos meus desastres lá atrás. Mas profissionalmente mesmo foi a partir de 2016. Então tem aí 9 anos que eu tô nesse mercado de palestras, de treinamentos. Eu fico nervosa até hoje. E que bom. Eu não me sinto pronta 100% até hoje. Mas isso é bom, porque quando você acha que você não está pronta, é aí que você consegue extrair o melhor de si. Porque quando a gente acha que eu já sou suficiente, aí já era. Parece que a gente para de se preocupar. Sim. E foi aquilo que eu falei. A gente lidar com vidas quando a gente comunica, sabe? Eu olho com isso como uma responsabilidade muito grande. Sim, porque você tem o poder de lançar, acabar com essa pessoa ou trazer ela. E aí é o poder da voz, o poder da comunicação. Ou você levanta ou você derruba. Ou você derruba de vez. De vez. Vai ter momento que você vai ter que ser um pouquinho mais ríspido. Né? Eu nesse grupo, por muitas vezes, eu era o patinho feio, porque eu tinha que falar um pouquinho mais ríspida com elas, mas elas entendiam. Acho que não é questão de rispidez, é questão de verdade. É. Existem verdades que precisam ser ditas. Ser ditas, sim. Mas nem sempre a gente quer ouvir. Mas eu tenho um jeito muito carinhoso, né? Muito amoroso, essa minha voz. Voz de locutora. É muito potente. Às vezes você acha que você está falando com todo amor e carinho, mas às vezes a voz ela vai subindo. Teve uma... Eu gosto de contar a história dela, a Bia, porque a história dela foi um divisor de águas muito grande para a minha vida. Essa menina estava passando por violência doméstica e nesse dia nós tínhamos perdido uma senhora no nosso grupo. E eu sempre falava com ela, sai desse relacionamento. Ela já tinha se formado a técnica em enfermagem, mas não tinha tirado o corém dela ainda. E nesse dia que essa senhora morreu, ela sofreu uma violência que ela quase morreu. E ela falou assim, eu não vou no enterro. Eu falei, você vai vir. Mas eu não vou. Eu falei, você vai vir. E ela veio. Quando ela veio, quando eu avistei, ela já fui puxando ela pelo braço e a senhora estava morta no caixão. Eu simplesmente peguei o rosto dela e fiz assim. Eu dei um choque de realidade nela. Ou você sai desse relacionamento, ou você vai estar aqui. Aquilo para ela foi um choque. Mas hoje essa menina tá aí. Ela livre. A vida, o testemunho dela é uma coisa que me impactou. Na hora todo mundo assim meio que se assustou. Imagina você fazer isso no meio de um velório. Mas foi o que eu tive que fazer ali, é o único jeito que foi para um despertar para ela. E ela meio que despertou, hoje ela tá aí. Eu sempre falo, Bia, a sua história me acompanha.
porque ali quando eu vi a Bia saindo, hoje ela cuida do filho dela, é a coisa mais linda, linda, linda. Ela está em outro relacionamento, ela também é cristã e está aí vivendo, testemunhando, pregando, e eu fico muito feliz. Muito feliz. É muito lindo. É a questão realmente de você se abrir e se permitir ouvir e enxergar. Eu acho que o maior problema é quando a pessoa não reconhece que precisa da ajuda. No fundo ela sabe, mas ela não reconhece. Sim. E esse reconhecimento ele precisa existir para que a mudança aconteça. E aí foi o que você fez ali para ela. Você ajudou ela a reconhecer a realidade que ela estava vivendo e onde ela poderia chegar se ela não tivesse uma atitude, uma mudança. E eu anotei uma frase aqui que eu gosto muito de falar: se você não contar a sua história, alguém vai contar por você. E talvez não seja do jeito que você gostaria. Então, assim, olha como que é importante você hoje ter essa clareza do que você passou e compartilhar para que outras mulheres não venham a passar pelo que você passou. Agora, imagina se você não abrisse a boca para falar. Se você não compartilhasse, sabe? Se talvez, porque isso existe, a vergonha. Sim. Né? Nós mulheres, a gente fica com vergonha durante muito tempo, até eu começar a contar um pouco, porque durante muito tempo eu vivi o aparentemente casamento perfeito. Sim. E aí, pra eu conseguir ter a coragem de falar, não era perfeito, pelo contrário, eu sofria, sabe? Eu era minimizada, eu descobri traições. Sim. E foi durante muito tempo ali até eu me curar para eu conseguir falar. Ao ponto de não me doer mais. Ao ponto de eu entender que essa minha fala, essa minha história, não é para expor a minha vida, mas para que possa inspirar outros, sabe? Do tipo, caramba, ela suportou, ela venceu, ela conseguiu dar a volta por cima, ela tá dando a volta por cima, porque a gente recomeça. Quando a gente, né, vence esse ciclo, é como se a nossa vida desse um reset e a gente tivesse que recomeçar. Do zero, ou às vezes nem do zero completamente, mas é um recomeço. Sim. E todo recomeço, ele dói, ele dá medo. Muitas vezes é um recomeço cheio de traumas que a gente precisa tratar. Apontamentos, sabe? Da própria sociedade que muitas vezes fala que tá ali para nos defender e nos apoiar. A própria família. A própria família, a própria igreja. Sim. Então, é um meio que a gente precisa ali. Se a gente não se cuida, se a gente não se blinda, a gente não suporta. Eu acompanho muitas mulheres cristãs. E tem uma frase que eu carrego comigo e que eu sempre digo para elas: não apanhe em nome de Deus. Até porque Deus é nosso Pai. Isso. Sai fora desse relacionamento. Não quer isso para ninguém. Não querem. Não querem. Eu aprendi, assim, a entender o quanto que a gente tem que, antes de olhar para o outro, olhar pra gente. Sim. Sabe? Porque o outro não sabe o que você passa dentro da sua casa, o outro não sabe como você se sente. E é muito triste, né? Eu nem levar para esse lado de religião, de igreja, mas dentro de congregações, as próprias mulheres, quando veem que uma mulher está divorciada, elas excluem aquela mulher. A exclusão, ela acaba acontecendo, infelizmente. E muitas daquelas que excluem, muitas vezes está passando coisa pior. Só que essa teve a coragem que essa ainda não teve. Exatamente. Isso é muito triste. É muito triste. Mas vamos seguir aqui que o nosso tempo tá acabando, mulher. Quando uma mulher fala firme, a Ellen falou assim, né? Ai, às vezes quando tem que ser ríspida, né? O tom de voz dela posicionado. Mas a gente precisa entender que a nossa voz é poder, gente. Se eu não passo firmeza na minha voz, eu não passo confiança. E aí tem muitas mulheres que às vezes, se ela tem um tom mais firme, ela é chamada até de grosseira. Agora, se a mulher fala suave demais, ela não é nem ouvida. Então, a mulher, ela precisa falar. E aí, independente se a voz dela é um pouco mais baixa, um pouco mais alta, um pouco mais grave ou mais fina, não é isso que vai trazer a firmeza que você precisa, é a sua atitude. O seu posicionamento e a sua certeza daquilo que você está comunicando.
sabe? Eu já dei mentorias para mulheres que queriam começar a palestrar, que a voz não saía. Ai, mas Priscila, será que eu posso palestrar com a minha voz baixa? Assim, gente, a minha voz era baixa. Sim. Eu lembro que eu tentava falar, às vezes com o microfone, e parecia que a minha voz não saía. Mas por quê? Não tinha a ver com a minha voz, porque uma coisa é o estilo da voz, a outra é a potência que você dá para ela. A minha voz, ela não saía, mas era porque a minha insegurança não permitia. Eu tinha medo, eu não tinha posicionamento, então eu falava pra dentro. Desde o momento em que eu domino o assunto, sei que o que eu vou falar vai ser para servir e ajudar pessoas, eu encontro um propósito para minha comunicação e não deixo mais a insegurança e o medo serem paralisantes, minha voz ela continua sendo a mesma. A única diferença é que agora eu tenho atitude nela. Eu coloco ela para fora para que ela seja ouvida. E vai todo mundo gostar da minha voz? Não, eu sei que tem gente que não gosta. Até eu, quando eu ouço às vezes meu áudio, nem eu gosto, eu falo, gente, voz de criança. Mas a questão não é a voz, é o que você está falando através da sua voz. Qual a mensagem que você carrega? Que verdade você está compartilhando para que outras pessoas sejam impactadas, transformadas, salvas? É sobre isso. É o poder e o propósito por trás da voz, sabe? Então, é muito importante a gente começar a trazer essa firmeza para nossa voz. Já partindo para os finalmente, Zélio. Você contou a história, né, da Bia, que é inspiradora. É importante a gente entender que os cases, eles estão aí. Existem mulheres a todo instante que já venceram situações e que precisam começar a compartilhar. Sabe, eu faço esse convite para mulheres que têm história para contar. Contem as suas histórias. Compartilhem com outras mulheres. Existe alguém precisando da sua história, da mensagem que você carrega. Pode ter certeza disso. A gente comunica para todo mundo? Não. A gente comunica para quem precisa daquilo que a gente carrega naquele momento. E é sobre isso, porque cada vida importa. Se você contar a sua história para uma pessoa e essa pessoa conseguir se libertar de algo, uau! Olha como que isso já foi valoroso. Sim. E aí, com certeza, isso vai ser apenas o start para que você veja o valor que é quando você abre a sua boca para compartilhar. E aí se torna um ciclo. Eu escuto muito isso. De mulheres que têm um sonho de estar na política, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Eu sou formada em gestão pública e quantas mulheres, eu comecei a fazer gestão por causa de você, de vendo. Isso, façam, estudem, gente, se formem, é isso mesmo, a mulher tem que estar numa posição de destaque. Eu fico muito contente quando eu escuto uma mulher dizendo, olha, eu vi o seu vídeo e eu segui o que você falou, olha isso, venham mais mulheres para a política, façam gestão, se rompam todo e qualquer ciclo e vençam. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher vencendo. E aí vamos fazer esse convite, a mulher tá ali ouvindo a gente e fala, legal, eu quero destravar esse meu poder de voz, quero me comunicar mais, melhor. Que conselhos práticos que você dá para essa pessoa, para que ela possa desenvolver uma voz mais autêntica? Eu não estou nem falando da questão técnica em si, mas mais autêntica e mais impactante. Não tenha medo de se mostrar. Seja você, seja autêntica, tenha coragem, tenha sinceridade, tenha confiança. A sua verdade é a que você transmite. Então, não olha para... Eu costumo dizer o seguinte, não olha para o lado, não olha para o outro, siga. Porque do seu lado você vai ouvir N coisas. Quer se amostrar? Tá fazendo isso para quê? Se eu fosse dar ouvido para todas as vozes negativas que eu já escutei, eu não estaria hoje aqui com Priscila Cruz. Eu estaria dentro da minha casa, triste, amargurada e pensando em todo aquele ciclo que eu já vivi.
mas eu resolvi me colocar de pé, eu resolvi ter uma causa, ter uma bandeira, lutar por ela, e por isso eu estou aqui hoje. Então o que eu digo para essa mulher é: lute, vá em frente, tenha confiança, não se importe com as vozes negativas. Você no teu caminho, na tua estrada, você vai ver muitas pessoas que vão dizer que você não vai conseguir, que aquilo ali não é para você, que você quer se mostrar quem é ela. Ela foi aquela pessoa que passou, foi aquela pessoa que chorou, enxugou as lágrimas e hoje está caminhando, lutando para que outras venham, não atrás de mim, mas ao meu lado. Uma dando as mãos para as outras. Perfeito. Gente, nem sei se eu vou complementar nada, porque depois desse discurso, dessa lição, dá para você pegar, carregar e botar para executar. Mas só pra gente poder trazer um pouco mais de... Porque eu falo que assim, a gente não vive de passos práticos. Na verdade, isso daqui são starts pra só te motivar a começar. Porque tudo na vida é processo, sabe? Mas se conhecer é fundamental. Se eu quero me comunicar, eu preciso me conhecer. Quem não sabe o que quer dizer se perde no próprio discurso. Sim. Se você não se conhece, você vai abrir a boca para falar o quê? Qual certeza você vai passar? Não vai. Então se conheça. Que você comece o processo sozinho, que você comece com a ajuda de um mentor, de terapia, não sei, mas comece. Isso é fundamental. Segundo, preparação. Comunicação é igual músculo. Se você não treinar, não acontece. E requer disciplina. Todo dia. O que a Ellen falou? 1%. Todo dia. Escuta ativa, a gente falou isso lá atrás. Sim. O maior segredo de uma comunicação de sucesso não é falar bem, é antes de qualquer coisa saber ouvir. E como isso é difícil, porque ninguém quer ouvir nada que não seja referente ao próprio umbigo. Então aprender a ouvir é fundamental. Postura e intenção. Lembre-se que o seu corpo comunica tudo. Em silêncio você está comunicando. Então, é preciso que você possa unir corpo, mente, voz, para que tudo caminhe ali, ó, trazendo a mesma mensagem. Congruência traz credibilidade. E se permite errar. Errar é humano. Nós somos seres que a gente tem nossas vulnerabilidades, Sim. gente. E hoje em dia é isso que conecta. Se eu olho assim, é uma mulher perfeita demais, eu acho que tem uma coisa de errado. Você não acha, não? Porque ninguém é perfeito. Ninguém ali é feito todo de cristal, até porque cristal quebra. E se quebrar depois pra consertar, não dá. Nós somos mulheres reais, a gente erra. E tá tudo bem. O que a gente faz com o erro? Aprende, transforma em lição e corrige e continua. Errar não é o problema é o que a gente faz quando a gente erra. Sim. Qual é a atitude que a gente tem quando isso acontece. Então, se permita errar, ajuste, evolua. A voz que se fortalece quando a gente para de buscar perfeição e começa a buscar a nossa própria verdade. Voz autêntica não é perfeita, ela é verdadeira. Foi uma honra. Por mim, eu queria ficar mais. Eu acho que essa 1 hora eu vou fazer um comunicado ali pro Rodrigo depois, pra gente aumentar o tempo do podcast. Mas foi uma honra imensa te ouvir. Já quero você de novo aqui pra gente continuar esse bate-papo, falar sobre outros assuntos, porque eu acredito que a gente precisa disso, sabe? De compartilhar o máximo possível para mostrar para as mulheres, para as pessoas, que falar é importante, sabe? Esse momento aqui é um momento onde a gente coloca para fora ideias, pensamentos, que muitas vezes serão gatilhos e sementes plantados em quem está ouvindo. Sim. Sabe? E quando eu criei esse projeto do podcast, foi com essa intenção de que eu pudesse de alguma forma receber pessoas que eu sei que carregam histórias e inspirações para que elas sejam compartilhadas e ponte para outras pessoas. É o famoso servir que a gente falou. Então, muito obrigada.
por dividir conteúdo, sua história, por disponibilizar o seu tempo que você tem. Eu sei disso, você tem a agenda apertadíssima, mas você separou esse tempo para estar aqui. Já fica o meu convite para você voltar. Já quero. Pra gente marcar depois um novo encontro, Sim. um novo tema, mais bate-papo. Eu queria que você deixasse aí os seus agradecimentos, deixasse uma mensagem para quem está assistindo o nosso podcast, a sua mensagem final aí para eles. Então, quero agradecer pela oportunidade, já quero voltar. E eu queria deixar para todos, mas em especial para cada mulher, frisar para você. Seja você. Nós temos um DNA, nós temos cada uma digital e é única. E uma frase que eu gosto muito, uma frase que eu escutei lá atrás e eu trago ela para a minha vida. Recuar só se for para pegar impulso. Recuar jamais. Se for para pegar impulso, a gente geralmente dá um passinho para trás e seguimos. Então, eu quero dizer para cada mulher que você pode. Você já chegou até aqui, não foi à toa. Então, bora prosseguir. Obrigada, Priscila. Maravilhosa. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi no bate-papo de hoje, é que voz é escolha. É decisão. A gente pode escolher se calar ou falar. A gente pode escolher se posicionar ou continuar se vitimizando. E escolher ser agente da própria narrativa ou continuar deixando a nossa história ser contada por outras pessoas de forma totalmente distorcida. O que você vai escolher para a sua vida a partir de hoje? Lembra aquilo que eu te falei? É só você que pode decidir qual vai ser o roteiro da próxima página. É a sua decisão. Mas se você precisar de ajuda, saiba que você pode contar com pessoas. A Ellen já falou que ela tem lá um time, um grupo, que ela pode de alguma forma, né, te colocar nesse Sim. grupo. Não sei como é que funciona isso, mas vocês podem chamar. Passa seu Instagram para quem não te segue ainda já te acompanhar, te seguir. É Ellen Cristina Moreira. O Ellen tá com CH. Ellen Cristina Moreira. Só me acompanhar lá nas redes sociais, meu Instagram é aberto. Então, sei que assistir aqui o programa, me chama lá no direct, que eu vou ter um prazer de bater um papo com vocês. E quem quiser também, meu direct está lá disponível. Recebo muitas mensagens e direciono para o WhatsApp também, Priscila Cruz Oficial, que o que eu quero que você saia daqui hoje na sua cabeça. Você não está sozinha. E você precisa começar a dar voz ao que realmente importa. Sabe o que é isso? Você. Você precisa dar voz para você. Começar a se ouvir, se permitir e criar coragem para vencer ciclos que te amedrontam, que te impedem de viver, porque você não foi criada para só sobreviver. Tá bom? E se esse episódio te tocou, não esquece de seguir o canal, compartilhar com o máximo de pessoas e mulheres principalmente, porque esse episódio foi voltado para o público feminino. Vamos assumir que hoje aqui o público feminino dominou. Então compartilha com o máximo de mulheres que você acredita que vai precisar ouvir essa mensagem para criar mais voz, porque a gente precisa ecoar isso, fazer essa mensagem ser multiplicada. E aproveita para seguir aqui o canal. E já fica ligadinho que semana que vem tem novo episódio, novo tema e com outra convidada maravilhosa que nas redes sociais já você vai saber quem é, tá bom? Fiquem com Deus, excelente final de semana e até a próxima.